Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje a gente segue com a nossa série de análise de contratos, desta vez com Talanoa Hufanga, safety que veio aí do São Francisco 49ers para reforçar a nossa secundária. E só lembrando, né, que esse vídeo sai em primeira mão para os membros do Mile High Brasil e somente alguns dias depois para o público em geral. Então, se você aí curte o conteúdo do Mile High Brasil, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube, tem 3 planos para você se tornar aí membro do canal e ajudar a gente a continuar trazendo aqui um conteúdo bacana sobre o Denver Broncos em português. Garanto que tem um que cabe no seu bolso, então vai lá, dá uma olhada e dá aquela força pra gente, se possível, beleza? E, além disso, né, lembre-se aí de se inscrever no canal, deixar aquele like e o seu comentário. Aí pode deixar perguntas que quando acabar a série eu vou respondê-las para vocês, tá bom? Então vamos lá, galera. Vamos falar sobre o contrato de Talanoa Hufanga e vamos prestar atenção porque esse aqui é um tanto quanto complicado, tá? Esse acho que é o mais complicado que eu já fiz aqui no canal. Então vamos lá. Os dados que eu vou usar aqui são do Spotrac. E o valor total do contrato é de 39 milhões de dólares e ele tem uma duração real, vamos assim dizer, de 3 anos, né? Então, a média salarial é de 13 milhões de dólares por ano e ele é o 12º safety mais bem pago da NFL no momento em que eu estou aqui gravando esse vídeo, beleza? Só que é o seguinte, né? A gente já tinha visto aí no contrato do DJ Jones, né, que o nosso querido George Paton está usando os anos vazios, né, ou os void years, que a gente já comentou um pouco sobre eles aqui no canal, né? No caso do contrato do Hufanga, existem 5 anos vazios, 5 desses void years. E a gente vai ver aqui mais ou menos como eles funcionam, né? Então ele tem um bônus de assinatura de 7 milhões e meio de dólares e o valor total garantido do contrato é de 20 milhões, ou 51,3% do contrato, o que é um valor, vamos dizer assim, uma porcentagem módica e reflete um pouco, né, do histórico recente de lesões aí, né, que o Hufanga teve. Então, não tem tanto assim do contrato garantido, embora seja mais da metade do valor dele, né? Então esses são os valores gerais. É o 12º safety mais bem pago da liga no momento, e eu acho que isso é condizente. Na verdade, assim, né? Se ele se manter saudável, eu acho que ele é um dos 10 melhores safeties da NFL. Então, é um contrato aí que reflete mais ou menos os valores totais. Essa questão de ele é muito bom, mas teve muitas lesões. Então, eu acho que está aí num valor justo, por assim dizer, em relação ao que é o mercado de safeties no momento. Só que a estrutura é complicada, né? Então vamos lá ver a estrutura dele aqui, ó. Então você pode ver aí, né, que são só 3 anos, mas a gente está adicionando 5 anos, né? Então é como se fosse até 2032. Só que cada um desses anos tem uma função, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Então o que acontece, né, é que os 2 primeiros anos vazios, né, eles servem para diluir o bônus de assinatura, né? Quem já assistiu vários dos vídeos aqui no canal sabe que o bônus de assinatura pode ser diluído ou dividido em termos de salary cap por no máximo 5 anos. Então aqueles 7 milhões e meio, né, vão virar aí 1 milhão e meio de dólares por ano, né, divididos aí em 5 anos, né? 3 anos reais mais 2 anos vazios, por assim dizer, né? Então a gente vê que em 2025, né, o cap hit dele é bastante baixo, né? São só 3,42 milhões de dólares, né? E ele tem um salário base de 1 milhão e meio, o bônus de assinatura também é 1 milhão e meio e tem um bônus de elenco de 410 mil dólares, né? E o dead cap seria de 20 milhões, que é basicamente o salário garantido dele, né? Então não vale a pena cortar ele no primeiro ano, né? Em 2026, né, aí a gente já tem um cap hit um pouco maior, né, de 13 milhões e meio de dólares, que é constituído, de 11 milhões de dólares de salário base, o bônus de assinatura de 1 milhão e meio e um bônus de elenco de 1 milhão de dólares, né? E aí, no caso, o dead cap ainda seria de 17 milhões de dólares. Então, esses 2 primeiros anos são bastante, vamos dizer assim, seguros para o atleta, porque cortá-lo
significa gastar mais dinheiro do que mantê-lo no elenco. Então eu acredito que os Broncos pensam em manter ele, né, por esses 2 anos sem nenhum tipo de... sem nenhum problema, vamos dizer assim, né? Então tá disposto a aguentar uma eventual lesão, pagando esses 2 anos garantidos para ele. A partir de 2027, né? Aí a situação muda um pouco, porque o dead cap dele, se o time cortasse ele, né, antes de começar o ano oficial da liga em 2027, o dead cap seria de 4 milhões e meio de dólares. Então, já não seria tão incômodo cortá-lo, né? Só que existe uma ativação de contrato em 2027. E quando ativa-se esse contrato, né, adiciona um bônus de opção, que aí são quase 15 milhões de dólares, né? É um pouco menos de 15 milhões de dólares. E aí é que os demais anos vazios entram em ação, né? Porque esse bônus de opção também pode ser diluído em 5 anos, então seria 2,95 milhões de dólares cada um desses 5 anos, né? Do que seria um ano real, que é o ano de 2027, e a partir de 2028 seria diluído nesses anos vazios, né? Então o cap hit dele em 2027 seria de 6,71 milhões de dólares, que é 1,26 milhões de salário base, 1,5 do bônus de assinatura inicial, 1 milhão de bônus de elenco e 2,95 milhões de dólares desse bônus de opção se os Broncos ativarem esse ano do contrato. Aí aqui entra o negócio, né? Porque os anos vazios, eles estão ali para diluir, né, esses bônus, né, o bônus de assinatura e o bônus de opção, mas o jogador é free agent. Se os Broncos não assinarem uma extensão com ele, o jogador é free agent em 2028. Então, naquele momento, né, tudo que seria dead cap, ou seja, todos os demais anos vazios que contém aí cap hit, tanto do bônus de assinatura como do bônus de opção, tudo aquilo seria acelerado, né, como dead cap, basicamente, né, aí está como cap hit, né, mas basicamente ele não está no time. Então todo esse valor que seria de 14,8 milhões de dólares seria contabilizado no salary cap dos Broncos, né. Então a gente vê aí, né, que essa artimanha, né, vou voltar aqui para mim um pouquinho antes da gente continuar, essa artimanha dos anos vazios, né, ele tem essa questão de dividir, né, os bônus, mas a partir do momento em que o jogador sai do time e ele vira free agent, o que aconteceria no caso do Hufanga em 2028, tudo aquilo é contabilizado como cap hit de uma vez só, ok? Então, qual que é a intenção dos Broncos, provavelmente, com tantos anos vazios nesse contrato, né? Porque a gente vê, né, que ele não vai estar no time e ele vai estar custando aí uma bala, quase 15 milhões de dólares. Então eu projeto que a partir do momento em que o time tem a confiança de ativar o bônus de opção em 2027, o time provavelmente vai assinar uma extensão com o Hufanga, de modo que você possa aí transformar esses anos vazios em ano cheio, né, em ano real, e aí você faz um novo contrato e você continua, né, esses valores, ao invés de serem acelerados tudo de uma vez no cap hit, eles continuam diluídos ao longo dos anos, né. Inclusive tem um quinto ano, né, que você pode ver que não tem absolutamente nada, né, que provavelmente já está aí visando esse tipo de, não de artimanha, né, mas já visando aí uma extensão de contrato, então você tem esse ano extra vazio aí, para poder diluir mais ainda um novo bônus de assinatura, por assim dizer, né. Então você pode ver que é um contrato bastante complicado, e o que eu vejo, né, com esse tipo de estrutura, que não tem sentido, se você ativa o bônus em 2027 e depois deixa ele ir embora sem assinar uma extensão, basicamente você vai ter um jogador custando 15 milhões de dólares em 2028, né? Colocar aí de novo aí para você, ó, lá 2028 quase 15 milhões de dólares, sem que ele esteja de fato no seu time. Então, para mim, claramente se nós ativarmos o bônus de opção em 2027, nós vamos assinar uma extensão com ele de modo a
a permitir que esse dinheiro continue diluído aí ao longo do tempo, tá bom? Então é uma estrutura complicada, mas já dá um certo resguardo para o time aí de obter uma extensão, caso nesses 2 primeiros anos que ele estiver em Denver, ele jogue bem e se mantenha saudável, tá bom? Fora tudo isso que a gente viu aí, tem mais incentivos, né? Então tem interceptações por ano. A gente viu que no contrato do Dre Greenlaw também tinha esse tipo de bônus, né? Eles são não cumulativos, tá bom? Então, se ele tiver 3 interceptações, ele ganha um bônus de $250 mil. Se ele atingir 4 interceptações, $500 mil. Então, não soma, tá? Só pula de 250 para 500 mil. E se ele tiver 5 interceptações, perdão, $1 milhão, né? Então, se ele for nomeado, né, para o primeiro time de All-Pros, ele também ganha $500 mil, né? A partir de 2027, ou seja, né, se o bônus de opção, né, se o contrato for ativado em 2027, ele também vai ter um bônus por tempo em campo. Se ele ficar 80% em campo é $250 mil, 90% $500 mil também é não cumulativo. E aí, né, existe um outro bônus de nomeação que vamos dizer assim, se soma aos demais. Na verdade, ele não se soma aos demais. Então vamos supor assim, né? A partir daí ele teria um bônus de $500 mil de novo para cada vez que ele estiver no primeiro time de All-Pro da liga. Mas, se ele, por exemplo, em 2025 e 2026 foi um All-Pro, ele ganha $1 milhão mais os 500 mil a partir de 2027. Então, se ele conseguir em 2025 e 2026 essa nomeação para o primeiro time de All-Pros, né, isso vai ativar, vamos dizer assim, uma bonificação ainda maior para cada nomeação dele a partir de 2027. Lembrando que o ano de 2027 é o ano que, apesar de ser um ano real no contrato atual, ele é um ano opcional, ou seja, ao final de 2026, antes de começar a free agency em 2027, os Broncos, precisam exercer essa opção, e aí a gente vê que aquilo dilui, o bônus de opção dilui ao longo de 5 anos vazios. E aí, provavelmente, o time vai fazer a extensão, como eu já disse aqui. Então é isso aí, galera. É um contrato bastante complicado. Novamente, a gente vê aí, né, vamos dizer assim, os mais puristas em cap ficam um pouco assustados, né? Ou o time está indo para um caminho de se afogar em cap mais para frente. Eu acho que no caso do Hufanga não é bem assim. Eu acho que essa estrutura um pouco complicada é mais para se resguardar para um jogador que pouco jogou nos últimos 2 anos. Então, se ele não entrar em campo em 2 anos, esse ano de 2027 vai para o espaço, não tem bônus nenhum e a gente não tem tanto dead cap assim para mandar ele embora em 2027. No caso dele performar bem, para mim o time vai fazer uma extensão de contrato. De qualquer maneira, a gente vê de novo um cap hit muito baixo no primeiro ano e o George Paton tentando manipular, tentando abrir espaço para reforçar o time. O que me leva a crer, né, a gente já comentou isso aqui no canal, que os Broncos se veem numa janela de Super Bowl, certo? Existem 2 tipos de times que fazem essas artimanhas de cap, né? Os New Orleans Saints da vida, que estão fazendo isso há muito tempo e estão afogados em cap, já não conseguem mais montar um time competitivo, ou um Philadelphia Eagles da vida, que enxerga uma janela de Super Bowl e tenta maximizar aquilo, colocando o máximo de jogadores bons no time, empurrando o cap hit para o futuro. Tá bom? Eu acho que o Peyton e Peyton, né? George e Sean, veem que estamos numa janela de Super Bowl. Então, assim espero, e no momento em que ela se fechar, o time tomara que se reagrupe e não use mais desse tipo de artimanha até ver uma nova janela aberta. Então, isso é uma coisa que só o tempo vai responder, beleza? Galera, muito obrigado. A gente vai ter mais um vídeo ainda aí da série aqui no canal, que é do Evan Engram. Por enquanto a gente vai ficando por aí. Lembrando, né, que o Mile High Brasil está nas redes sociais. Então você pode achar a gente aí em vários canais. E
Também dá uma olhada lá do nosso clube de membros, como eu já falei no começo. Temos 3 planos. Se um deles couber no seu bolso, por favor, assine que você vai ajudar a gente a trazer aí um conteúdo bacana sobre o Denver Broncos, 100% em português. Beleza, galera? Muito obrigado. É isso aí. Até a próxima. Valeu!